Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal. Ainda explorando o interpretador de linha de comando do Python, aperte por gentileza a tecla Windows R para você entrar no interpretador. E agora digite Python. Aí você vai acessar o interpretador do Python. Observa que eu acessei ele porque eu sei a versão aparece ali em cima. E observa uma coisa, quando ele tem essas três setas e esse cursor piscando, nesse momento ele está esperando que você digite o próximo comando. E vamos exemplificar isso com matemática simples. Pois é, acredite se quiser, este interpretador aqui dá para fazer cálculos matemáticos dos mais variados. E eu vou te mostrar isso com as 4 operações básicas: subtração, multiplicação, adição, divisão, operações que não é comum as pessoas mostrarem. Eu vou mostrar, fica no vídeo até o final, tá ok? Então eu vou começar o seguinte: se eu digitar aqui para você, por exemplo, 10 menos 10, ele vai me retornar 0. E aí ele vai para a próxima linha esperando o próximo comando. Então já deu para entender como é que funciona isso, né? Se eu digito, por exemplo, 10 mais 10, ele vai me retornar 20, que é a soma de 10 mais 10, e vai continuar pedindo mais informações. Olha só que interessante. Se eu digitar 10 vezes 10, o 10 vezes 10 aqui não é o x que você usa o sinal de asterisco para multiplicação. Então eu dou Enter, ele me retorna 100. Tá ok? Dá para fazer também, pessoal, quero mostrar para vocês, expressões numéricas. Observe esse cálculo de média de 4 notas. Imagina que você tem 4 notas aí de 4 alunos. Eu vou dar um exemplo aqui. 7 mais 6 mais 5 mais 8 dividido por 4. A fórmula de média é isso. Então eu reúno a quantidade de notas, né? São 4, somo elas e depois divido pela quantidade. São 4 notas, então eu divido por 4. Se eu der Enter aqui, ele vai me trazer um resultado. Só que ele me trouxe um resultado errado. Me trouxe 20. Por que isso aconteceu? Porque esse interpretador, como a regra matemática em geral, segue a regra dos divisores, das operações que serão divididas primeiro. Então, primeiro ele vai fazer a divisão, depois que ele divide o 8 por 4, aqui ele divide primeiro 8 por 4, aí ele multiplica o valor de 8 por 4, ele soma o valor de 8 por 4 por esses três números. Então ele faz 8 dividido por 4, 2, mais 5, mais 6, mais 7. É isso que ele faz. E está errado. O que eu quero fazer é primeiro somar os números para depois dividir a soma por 4. E como a gente faz isso? Você coloca entre parênteses o que você quer. Então eu abro parênteses e digito lá a minha sequência. Mais 6, mais 5, mais 8. Isso aqui tudo dividido por 4. Agora ele vai me trazer uma média mais real. Então essa é a média real. Então preste bastante atenção nisso, tá, pessoal? O que está entre parênteses será feito o cálculo antes. Isso vale para a linguagem de programação, tá bom? Para Python aqui. Então, quando a gente estiver no módulo de algoritmos, eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso aqui, tá ok? Agora, olha só que interessante. Eu vou mostrar para você exponenciação e resto da divisão. Primeiro a gente vai mostrar a exponenciação. Exponenciação é um número, né, elevado a outro, e aí há uma divisão simultânea, o número de vezes desse número que foi elevado. Por exemplo, 2 elevado a 2 é 4, porque eu vou ter que multiplicar o 2 duas vezes. Vou fazer aqui. E para usar a exponenciação é muito simples. Você coloca 2 asteriscos. Então 2 elevado, o que vem depois é o expoente. 2 elevado a 2 dá 4. Ele retorna para mim a exponenciação de 2 vezes 2. É o mesmo que 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2. É o mesmo que 2 vezes 2, né? Exponenciação é assim. Se eu coloco, por exemplo, 2 elevado a 10, ele vai me retornar... 2 vezes 10 vai retornar 20, né? Mas se eu quero a exponenciação, eu digito duas vezes o asterisco, ele me retorna a exponenciação do número. Muito simples. Essa função aqui é perfeita. É uma das mais simples que eu vi. Agora, outra coisa interessante é o resto da divisão. Para que a gente usa resto de divisão? Digamos que você divida um número por outro. Digamos que você divida o 10 por 2. Ao dividir o 10 por 2, o resto vai ser 0. Se você fizer essa divisão no caderno,
você vai ver que você vai zerar a divisão, vai ter um número sem casas decimais, um número inteiro, né? Dividido certinho. Por exemplo, se eu divido aqui 10 por 2, ele vai me retornar 5. Um número redondo, tá ok? Agora, se eu digito, por exemplo, 10 por 3, ele vai me retornar um número quebrado. Essa é a diferença que eu quero mostrar para você. 2 é par e 3 é ímpar. Como eu descubro isso na computação, que é olhando aqui visualmente, está claro, mas e na computação? A gente usa o resto da divisão. Eu costumo dividir todo e qualquer número por 2, entendeu? Por exemplo, se eu dividir 10 por 2, dá 5. E se eu quero o resto da divisão? Eu pego 10 e uso o símbolo de porcentagem 2. Ele vai retornar para mim o resto dessa divisão e não a divisão propriamente dita. Ele vai retornar 0. Por que 0? Porque sim, se você divide 10 por 2 aí no papel, não vai sobrar nada, vai ser o resto 0. Agora, se eu dividir 10 por 3, aí vai dar um número quebrado. É um número ímpar 3, né? Então eu sei que o 3 é ímpar. Se eu pego 10 porcentagem 3, ele vai me retornar 1. Ou seja, quando eu dividi 10 por 3, houve resto da divisão, que inclusive me gerou uma dízima periódica. Então esse resto da divisão ele é muito usado para descobrir números primos, números pares, tem diversos algoritmos lógicos. Quando você está procurando emprego na área de programação, você vai lidar com isso, tá bom? Então, brinca aí, primeiro divide um número no papel, e aí se der resto zero, vem aqui e testa. Se der resto zero aqui também, tá certo. Se não der, tá errado. Testa várias divisões para você ver. Faz no papel e depois faz aqui, tá, pessoal? Deixa seu like, se inscreva e conta comigo.